Ana Cosentino, que vai dar um show ensinando pra vocês um quilt block numa almofada. Olha só que coisa mais linda. É claro que vocês podem utilizar essa mesma técnica em outras superfícies, além da almofada. Pode ser num avental, pode ser até numa colcha. É um bloco. Esse bloco pode ser feito tanto nessa manta, pode ser feito jogo americano, almofada. As meninas têm muita sobra de tecido. Pode fazer inclusive colorido. Essa colcha que está aqui é a colcha da Beth Pisolante. Ela foi toda feita com faixas de tecido. Retalhos mesmo? Retalhos. Vai separando os retalhos? Isso. Eu normalmente corto as minhas faixas com a mesma medida. Eu corto faixas de 7 ou 7,5, 6,5. No caso dessa daqui, foram todas cortadas com 6,5. Eu peguei 4 faixas de 6,5, emendo de 2 a 2. Olha, emendei de 2 a 2. Passo com a costura aberta, venho aqui, olha, passo a costura aberta dessas faixas aqui, certo? Que fica melhor o acabamento. Aí o que eu vou fazer? Escolho, emendei 2, poderia ser 3 ou 4, dependendo da medida que você quer. As duas têm que ter a mesma largura, tanto essa quanto essa, a mesma largura. Pode ser de medidas diferentes. No caso aqui, eu fiz as 4 faixas de 6,5 centímetros. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma sobre a outra, venho para a máquina. O que eu vou fazer? Vou regular a minha máquina, já ela está no ponto 0, olha, o 0, 0 é o ponto reto dela. Vou vir aqui, emendo uma com a outra. No caso aqui, eu tive a preocupação, como eu tenho 2 tecidos estampados, eu coloquei cada um numa extremidade. Se eu puser estampado com estampado, também não tem problema. Como eu quero um efeito mais claro no trabalho, eu joguei o estampado e o verde e o estampado de marrom com o bege. Venho aqui, vou passar uma costura nas 2 extremidades. Alinho, aquela dica, seguro o fio, pé de máquina. O que é pé de máquina? Largura exato aqui, olha. Venho aqui, costuro reto, olha, mantendo aqui eu tenho que enxergar o tecido, olha. Vou costurar de ponta a ponta. Eu já trouxe uma adiantada, que o nosso tempo é meio curto. Eu vou costurar tanto desse lado quanto desse lado aqui. Ótimo. Fazendo toda a costura de todas as bordas. Isso. Caso, né? O que eu fiz? Eu fecho a faixa em forma de tubo, olha. Vou mostrar para os meninos. Ela está fechada em forma de tubo. Eu fecho dos 2 lados. Olha que interessante. Olha agora o que eu vou fazer. Eu vou cortar essa faixa num ângulo de 45 graus. Eu venho aqui, eu vou alinhar. Lembra aquela dica do Natal que eu dei? Sim, sim, que você deixou bem rente. As meninas que assistiram, né? as que não assistiram, eu peguei a régua, pus um durex na linha do ângulo de 45 graus, para facilitar para eu enxergar. Venho aqui. Normalmente a gente alinha o nosso tecido assim, olha. Certo? Eu venho aqui e alinho o tecido. Só que eu não quero no ângulo reto, eu quero no ângulo de 45. Então o que eu vou fazer? Eu vou virar a minha régua para o ângulo de 45. Dela. Por isso que eu coloco o durex, porque ele facilita eu enxergar o ângulo de 45. Venho aqui, olha, alinho certinho, bem justo, o durex na base, mão firme e corto o tecido. Alinhei o meu tecido. Em vez de alinhar reto, eu alinhei no ângulo de 45 graus. Perfeito, Ana. Mostrou muito bem. Ótimo. Alinho do lado direito, aquela dica, alinha do lado direito e vou virar o tecido para o lado do meu coração. Quando eu viro o tecido para o lado do coração, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, aqui olha, eu vou cortar um triângulo. Vou pegar qualquer uma dessas linhas aqui, olha, dessas linhas pretas da máquina, olha, da régua. Vou pegar uma dessas linhas aqui e vou colocar na base aqui, olha. Em vez de eu colocar aqui embaixo, eu vou colocar aqui nessa lateral. Venho aqui, olha. Venho aqui e vou cortar, ó, a linha bem justinho aqui e vou cortar justo. Eu tô virada de lado para o câmera poder facilitar, então eu tô meio sem apoio. O que eu fiz? Eu cortei um triângulo com os 2 lados de 45. Perfeito. Olha a dica agora. Eu venho aqui, eu solto, olha. Eu solto os 3 pontos. Eu tenho um quadrado. Olha só que legal, Ana. Eu tenho um quadrado todo ele montado na diagonal.
Olha que interessante agora, aquela brincadeira que você gosta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar... Como é que eu vou fazer a costura? Essa brincadeira de posições, né? Eu vou cortar legal, né? todos em forma de triângulo, que quando eu abro, ele vai ficar um quadrado. Uma dica, se ele sair torto é porque você desalinhou, então volta a alinhar de novo no ângulo de 45 graus. Agora, aquela brincadeira que você gosta, olha. Eu tenho todos os quadrados, olha, tenho todos eles na mesma posição, certo? Eu vou brincar, então eu vou pegar o triângulo menor, vou fazer isso daqui, ó. Estampado com estampado, olha. Estampado com estampado. Bege com bege. Já tem um desenho, olha. Ou pode ser todos estampados no centro. Isso, vamos pôr todos estampados no centro, como você falou. Olha que legal. Olha que interessante. Ele muda, ele forma um quadrado verde. Como eu tenho vários... Agora vou brincar, vou pôr todo isso aqui, vamos pôr isso aqui pro centro. Vamos ver como é que fica. Vamos brincar. Ó, ele vai ficar todos os azuis. Que legal, você que vai definir. Você vai definindo como você quer, olha. Aqui, olha, eu tenho já um costurado, eu vou fazer outro aqui, olha, com o azul no centro. E nada impede, né? A Ana até comentou isso, ela sugeriu aqui a almofada, mas você pode fazer um panô, pode fazer peças maiores também, né? Você brinca com os blocos, né? Então aqui, olha, eu vou mudar 2 para verdes. Os 2 verdes aqui, olha. Então você vai criando, ou você cria o desenho desta maneira aqui, certo? Ou você faz ele, porque aqui ele forma o quadrado, tá vendo? Olha. Aqui ele fica de par e par. Sim. Então, aí vai da criatividade de cada uma. Para unir o bloco é muito simples. Aqui eu uni sem formar o quadrado no centro. Eu venho direito com direito, direito com direito, e eu vou pescar. O que eu falo para as meninas, eu coloco, aonde eu vou costurar? Vou costurar nessa posição aqui. Então, eu ponho um alfinete virado para o lado que eu vou costurar. Pode olhar que eu nem acertei o quadrado, não tem problema. Aí eu venho, eu faço o quê? Eu vou pescar as linhas, olha. Linha certa com a linha certa, olha. Linha com linha. Pesco, ajeito certinho aqui, olha. Os 2 pontos eu vou fazer certinho, passo uma costura e vou uno esses 2 primeiros aqui de cima, depois esses daqui. Aí eu venho e fecho aqui, olha. Quando eu viro, olha, ele fica com a costura aberta, todinho certinho. Porque você uniu a trama, segunda faixa com segunda faixa. Isso, eu tenho que ter ponto de alfinete certo aqui e ponto de alfinete certo aqui, olha. Para lá não correr e escorregar, né? Exatamente. Na hora da costura, ponto de alfinete tem que estar aqui, ponto de alfinete e ponto de alfinete. Faço essas 2 faixas horizontais e depois eu uno aqui do centro com ponto de alfinete. Que aula sensacional.